nós vamos ouvir sobre uma parábola talvez conhecida por você, uma história que Jesus contou. Ela se encontra em Lucas 10, 29 a 37. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Então vá e faça o mesmo. Nessa história, o especialista da lei conhecia o que a lei de Moisés ensinava sobre amar a Deus e amar ao próximo, para poder herdar o reino dos céus. Mas Jesus queria ir além, e por isso, quando ele perguntou a Jesus quem era o próximo, ele precisava aprender uma lição de que o próximo ia muito mais do que um vizinho, um amigo, uma pessoa a quem você ama. E ele conta essa história e mostra que 2 homens da lei, nesses 3 personagens, 2 deles eram pessoas de dentro de igreja, que conheciam as verdades, que conheciam a lei, que sabiam que prestar socorro é importante, mas que naquele momento não souberam fazer isso. Há várias razões, e alguns dizem que possivelmente uma das razões era porque tinha uma das leis que proibia tocar num morto, porque você se tornaria impuro. Mas independente das razões, eles nem sabiam se aquele homem estava morto ou não, mas passaram de longe. Mas um homem, um samaritano, que era desprezado por outras pessoas, ele decidiu ajudar, teve compaixão. Então o que ele fez? Ele gastou do seu vinho, gastou do seu óleo, gastou dos seus equipamentos e cuidou daquele homem. Levou ele até uma hospedaria e ali ainda ficou para ajudar no tratamento. Precisando continuar a viagem, foi embora, mas voltou, deixou lá um dinheiro importante para o hospedeiro cuidar daquele homem. E a lição que fica para cada um de nós é que um coração contrito, um coração que busca ao Senhor, é um coração que tem compaixão com o próximo. Aquele homem fez mais do que o mínimo, fez tudo quanto lhe era possível. Um padre católico e escritor holandês, ele fala a seguinte frase sobre compaixão. O padre se chama Henry Nouwen. Não é uma inclinação para os desfavorecidos de uma posição favorecida. Não é estender a mão de cima para os que estão abaixo. Não é um gesto de simpatia ou pena por aqueles que falham na difícil jornada. Pelo contrário, compaixão significa ir diretamente àquelas pessoas e lugares em que o sofrimento é mais agudo e construir um lar ali. Como disse o próprio Cristo, então vá e faça o mesmo.